Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez. Caso você deseje, você pode acessar este comentário em PDF no site do canal e utilizar os infográficos das lições para incrementar e dinamizar a sua aula. O link está na descrição deste vídeo, aqui embaixo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Hoje, na lição de número 9, o tema será o diaconato. Lucas registra nos 6 primeiros capítulos em Atos como o Senhor fez a igreja crescer, caindo na graça de todo o povo. E como as suas características e necessidades foram se multiplicando ao longo dos dias. Imagine os desafios e dificuldades enfrentados pela comunidade, que inicialmente era composta por 12 discípulos, e foi aumentada para 70, depois para 120 e chegando a 3.000, não é? E vale ressaltar, não parava de crescer. Na verdade, quando lemos as descrições da igreja primitiva, os milagres, sua forma de compartilhar a generosidade e o companheirismo, possivelmente desejamos ter sido parte desta igreja perfeita. Mas, em realidade, a igreja primitiva teve problemas, como os que temos hoje. Nenhuma igreja foi, nem será perfeita até que Cristo e sua igreja se unam em sua segunda vinda. Todas as igrejas têm problemas. Se os inconvenientes da sua igreja o desanimam, pergunte-se: uma igreja perfeita iria me aceitar como membro? Por isso, você deve fazer o que estiver ao seu alcance para que a sua igreja seja melhor. Uma igreja não tem que ser perfeita para ser fiel. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 5 ao 7. Isto pareceu razoável à assembleia toda, e eles elegeram estes: Estevão, um homem excepcionalmente cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Parmenas, Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica e que se havia tornado cristão. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e abençoaram a todos eles, colocando as mãos em suas cabeças. A mensagem de Deus era pregada em círculos que se alargavam cada vez mais, e o número dos discípulos aumentavam enormemente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. O comentário bíblico Moody diz que a igreja, nos seus primeiros dias de existência, não tinha organização formal, nem oficiais ou líderes, com exceção dos apóstolos. O crescimento numérico da igreja e os problemas que surgiram na comunidade interna exigiu que se começasse a organizá-la e que se escolhesse líderes ou ministros adicionais. Agora, pense no seu crescimento explosivo. Imagine o quanto de cuidado pastoral esta igreja estava demandando. Certamente, os apóstolos não estavam mais dando conta de toda esta demanda. E Deus, mais uma vez, encaminhou homens fiéis a ele para que o reino continuasse avançando.
o diaconato estava sendo inaugurado. Vamos entender como foi a necessidade da igreja, o caminho trilhado e como se dá o diaconato nos nossos dias. Lucas registra que a igreja enfrentava problemas na distribuição de alimento para os necessitados. As mesas precisavam ser supridas. E os helenistas começaram a questionar os hebreus sobre essa questão. A solução foi rápida: escolher 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para cuidar dessa missão de servir as mesas. A preocupação dos apóstolos era manter o foco na eficiência daquilo que a igreja realizava, tanto internamente, veja, quanto externamente. Era uma demanda tanto para os fiéis como para a sociedade, que admirava a atuação da igreja em amor e serviço. Esses apóstolos, cuja responsabilidade era a pregação da palavra e a oração, agora estavam sendo confrontados com a necessidade de administrar a distribuição de recursos. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 e 2. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, outro problema interno se apresentou na igreja primitiva. Os judeus hebreus, judeus cristãos nativos, falavam aramaico, um idioma semita. Os cristãos de fala grega talvez eram judeus de outras terras que se converteram no Pentecostes. Os cristãos de fala grega murmuravam sobre o trato injusto para as suas viúvas. Possivelmente esse favoritismo não foi intencional, veja, mas se originou pela barreira do idioma. Já para o comentário Hagnus, os apóstolos não ficaram na defensiva. Acolheram as críticas dos helenistas e tiveram coragem de fazer uma correção de rota. Isso mesmo. Veja, aquilo que funcionou bem ontem pode não ser mais funcional hoje. Não podemos sacralizar as estruturas. Elas são facilitadoras e não empecilhos para o avanço da obra. Em vez dos apóstolos se desgastarem ainda mais no trabalho do serviço às mesas, ampliaram o quadro de obreiros. É conhecido o que Moody costumava dizer: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Warren diz que a Igreja Apostólica não teve medo de fazer ajustes em sua estrutura, a fim de dar espaço, veja, para a expansão do ministério. É triste quando as igrejas destroem ministério por se recusarem a modificar as suas estruturas. E é triste também ver obreiros que estão desgastados, estão cansados, porque não conseguem compartilhar ou não conseguem confiar a outros o trabalho que realizam. Observe que aquilo que poderia ter sido um problema capaz de provocar uma debandada na primeira igreja e trazer má fama à sociedade, tornou-se, nas mãos do Senhor, um ministério poderoso, o diaconato. Este ministério foi estabelecido devido à necessidade
de excelência no serviço. A reputação dos serviços diaconais poderia se espalhar rapidamente se uma família não recebesse o apoio adequado, levando novamente a pressão sobre os apóstolos. Mais uma vez percebemos a natureza da igreja, intrínseca em cada ação nesta chamada igreja primitiva. Os diáconos precisavam ser cheios do Espírito Santo para cumprir sua missão. A escolha destes primeiros diáconos também nos faz perceber princípios importantes para a escolha de líderes, até mesmo nos nossos dias, seguindo um padrão bíblico. Atos capítulo 6, verso 3, afirma que estes homens precisavam viver sob o domínio do Senhor em sua soberania. Eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Qual era a aparência desses homens? Qual era a classe social destes homens? Não sabemos. Porém, sabemos que eram cheios do Espírito Santo. Quais são os fatores principais para a escolha de líderes nos nossos dias? Estamos tão escassos de servos que estão disponíveis para liderarem em áreas específicas nas nossas igrejas, que os critérios nem sempre são observados com zelo e rigor. Isso é uma verdade. Entretanto, olhemos com misericórdia aqueles que Deus tem enviado para servir. Homens e mulheres que estão disponíveis para o Senhor sempre são aqueles que Deus usa e capacita. A exigência citada pelos apóstolos era pertinente. O líder precisa ser espiritual, ter sabedoria, integridade e discernimento. Para isso, a habitação do Espírito é fundamental, pois somente o regenerado é cheio do Espírito Santo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 2, a parte B e o verso 3. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O comentário Esperança do Novo Testamento diz que, no caso desses homens, ocorre algo semelhante como no caso dos apóstolos. Na sequência, ouviremos mais somente Estevão e Filipe. Os demais não são mais citados em Atos dos Apóstolos. Prestaram o serviço para o qual foram eleitos neste momento. E isso basta. Porém, descobrimos Estevão e Filipe no serviço de evangelistas. Isso somente nos causará espécie enquanto ainda permanecermos presos à ideia dos cargos. Slater tem razão ao dizer: Atos dos Apóstolos nos mostra que os encarregados que assumiam compromissos concretos junto com determinada incumbência não perdiam nada de seu direito de cristãos. E de forma alguma se pensava que Estevão prepararia o sopão, podemos assim dizer, e deixaria a palavra por conta dos outros. Pelo contrário, ele continua sendo o que é, servo da igreja, membro do corpo do Senhor e, por isso, testemunha de sua graça, lutador pelo direito dele e morre sem que fosse alvo de crítica. Teu diaconato te enviou para a cozinha e não ao posto de Marte. Atos registra que os primeiros diáconos foram Estevão, Filipe,
Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Quando estes homens são reconhecidos como cheios do Espírito Santo, os apóstolos impõem as mãos sobre eles e os consagram ao Senhor para a nobre missão de servir as mesas. Esta ação também faz parte do modo como a igreja passa a escolher e consagrar os seus líderes. Esta imposição de mãos por aqueles que já eram líderes, ungidos pelo Senhor, também representava a autoridade divina sobre estes que agora estavam encarregados de tais funções no reino de Deus. Esta solenidade selava o reconhecimento público da soberania e capacitação do Senhor sobre aqueles que estivessem juntos a Ele. Assim como estes primeiros vocacionados ao diaconato foram reconhecidos pela própria comunidade, segundo o seu testemunho, sigamos então com este padrão bíblico para dar continuidade à obra do Senhor nos nossos dias. O diácono é aquele que serve as mesas. Temos as mesas dos necessitados, a mesa da ceia do Senhor e a mesa sobre os cuidados pastorais, pois não temos mais os apóstolos como tínhamos na igreja primitiva. Precisamos, então, aprofundar a nossa compreensão para aplicarmos nos nossos dias as demandas que temos para o diaconato. Entretanto, conforme a igreja foi avançando, Paulo também deu orientações para o exercício deste ofício, assim como orientou aos pastores, como descrito em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 até o 13. Este é o padrão do diaconato para os nossos dias. Lucas relata a necessidade do início. Quais foram as primeiras demandas da igreja primitiva? Como foram as escolhas? Como os apóstolos ordenavam, porém, a igreja de hoje precisa dar sequência ao padrão bíblico para o diaconato, pastoreio ou qualquer outra função de liderança, sem abrir mão daquilo que o próprio Deus determinou. Somos a continuidade do Senhor no século 21, porém usamos a mesma palavra e servimos o mesmo Deus do primeiro século. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 ao 10. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Desta forma, mais do que estar escalado para cumprir uma função na igreja, o diácono está sempre atento às necessidades. E quem dá essa capacitação e visão apurada é o Senhor. Que as mesas sejam supridas nos nossos dias e que você seja servo obediente e fiel ao chamado que Deus lhe fez. O que é servir? Só o diácono serve? A resposta é não. Somos chamados de servos do Senhor e isso não é em vão. Esta é a vocação de todo cristão: servir. O servo não sabe viver sem servir. Quando deixa de servir, já deixou de ser servo. O comentário expositivo Ragnus diz que Lucas destaca 2 ministérios na igreja: a diaconia das mesas e a diaconia da palavra, a ação social e a pregação do evangelho. A igreja algumas vezes caiu em extremos,
quanto a essa matéria. O pietismo no século XVII caiu no extremo de ver o homem apenas como uma alma a ser salva. E a teologia da libertação do século XX o via apenas como um corpo a ser assistido. A salvação de Deus, porém, alcança o homem integral, alma e corpo. O ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Antes de concluirmos essa lição, ore agora pelos líderes, pelos diáconos que servem na sua igreja. Ore pedindo por eles sabedoria, saúde e vigor para exercerem com excelência esta missão confiada pelo Senhor. Mas não esqueçam também por orarem por aqueles que ministram a palavra do Senhor, os vossos pastores. Eu finalizo perguntando: onde você pode servir na sua igreja? Você consegue perceber hoje alguma demanda que precisa ser suprida por você? De acordo com a palavra de Deus, todos somos servos do Senhor. Entretanto, alguns na sua igreja foram chamados ao diaconato. Eles são oficiais na sua igreja. Segundo a nossa doutrina, reconhecemos os pastores e os diáconos como os oficiais de uma igreja batista. Você poderia, nesta semana, honrar um desses ofícios? Pois bem, fique à vontade para fazê-lo. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi o diaconato. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. E aproveite e deixa um like, deixa um gostei, faça um comentário, mesmo que seja negativo, que você discorde da opinião que foi colocada aqui. Pois toda vez que você assim o faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa lição, pois o meu acesso é limitado a demais pessoas. E você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.